Eu recebo agora aqui no estúdio Luiz Lanfredi, juiz auxiliar da presidência e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, Rafael Velasco Brandani, secretário nacional de Políticas Penais, e Cíntia Rangel Assunção, diretora de Políticas Penitenciárias. Eu começo perguntando o seguinte: o CNJ vai disponibilizar kits biométricos para o TJMG. Já existe uma data para isso? Sim, os kits já chegaram, já foram adquiridos. Este programa é um programa que se iniciou no seu planejamento no ano de 2018, a partir de um diagnóstico de que aproximadamente 80% da população prisional do país era de indocumentados, ou seja, pessoas que não tinham documentos básicos. Sem esses documentos básicos é impossível o exercício dos atos da vida civil normais, por exemplo, o acesso à educação, o acesso a trabalho, o acesso à saúde, a própria assistência social. Essas pessoas ficavam à margem da sociedade, não tinham acesso às políticas públicas e, portanto, tinham um problema que estava relacionado ao próprio reconhecimento delas como pessoas, como cidadãos, o que lhes retirava o aspecto da dignidade de viver em sociedade. Esse programa, portanto, ele vem para suprir esse déficit, é uma medida estruturante do sistema prisional e com ela se busca efetivamente proporcionar melhores condições de convívio para essas pessoas, o que ao fim e ao cabo vai resultar numa melhor condição de segurança para a própria sociedade. Quer dizer, o senhor falou um ponto importante, inclusive, né? O trabalho começou em 2018, já há cerca de 5 anos, ou seja, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Esse era um grande desafio, é por isso que esta não é uma ação apenas de Conselho Nacional de Justiça. Por sinal, nós estamos aqui hoje com o secretário nacional de Políticas Penais, Dr. Rafael Velasco, pensar que esses valores todos que foram empregados para a realização dessa atividade nasceram justamente de um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Nacional de Justiça, e a partir de então, outros tantos atores foram mobilizados. Ao todo, de mais de 5.000 atores foram mobilizados, estão sendo mobilizados no país, envolvendo não só o planejamento, a idealização, a compra desses equipamentos. A Minas Gerais chegarão mais de 500 equipamentos e também capacitação, treinamento e hoje o programa Fazendo Justiça e a ação da biometria chega a Minas Gerais, o segundo estado com a maior população prisional do país. Doutor Rafael, essa força-tarefa foi muito importante, então, né, para essa implantação, né? Essa força-tarefa foi e é muito importante, não só para essa ação, para tantas outras que serão realizadas em conjunto entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais e o CNJ. O coordenador Lanfredi é um profissional que ele tem conseguido dar a expansão necessária e a perfeita coordenação desse programa. E que conversa perfeitamente com toda a política que tem sido apregoada pelo nosso ministro de Segurança Pública e Justiça, Flávio Dino, em que nós devemos promover a cidadania dentro do sistema prisional, promover as alternativas penais, promover, né, o que a gente tem conversado do desencarceramento consciente e o encarceramento consciente também. Só que para isso é necessário que seja possível identificar todas as pessoas dentro do sistema prisional, para a gente poder promover a cidadania, incluir elas nos devidos programas sociais, nos devidos programas de assistência, nos devidos programas de trabalho, de estudo, dentro e fora do sistema prisional, seja qual for a medida necessária de encarceramento ou alternativa penal adequada àquela pessoa, para a perfeita promoção da cidadania. Assim a gente conseguir equilibrar o sistema prisional e ter um serviço adequado e eficiente promovido à população brasileira. E, doutor Rafael, como é que vai ser a dinâmica de utilização desses kits para que as pessoas entendam? Eles servem para poder identificar as pessoas, poder fazer a coleta dos dados biométricos, como, por exemplo, as digitais de cada uma das pessoas, assim podendo identificar. É muito comum no sistema prisional uma pessoa ser presa e dar uma outra identidade, falar um outro nome, tentar se identificar de uma outra forma. Desta forma, a gente consegue individualizar ele, saber exatamente quem é essa pessoa, se há alguma outra condenação em outro estado, se existe algo pendente dele frente à justiça, e aí sim o judiciário consegue dar a devida condenação ou absolvição, caso seja o caso
em relação à identificação daquele indivíduo, a perfeita identificação daquele indivíduo, casando com muitos outros programas que nós temos. Aí sim, a gente consegue ter um sistema penitenciário com o básico que nós precisamos, que é a identificação dos indivíduos, e aí sim a gente promover outras medidas, outras campanhas, outras políticas públicas de eficiência e promoção de reintegração social de quem deve realmente estar no sistema prisional, com todas as penas deles, tudo que ele deve à sociedade devidamente cumprido, mas de forma adequada e segura. Eu acho que o projeto ele abrange uma gama muito maior de ações. Quando nós temos uma estatística que diz que de cada 10 pessoas, 8 não tinham identificação, nós estamos diante de uma estatística nefasta. Essas pessoas não tiveram acesso, então, a políticas públicas básicas. A pergunta é, em que medida a essa invisibilidade à cidadania os levou ao sistema prisional? E em que medida nós precisamos investir nessa identificação como um sentido de pertencimento? Eu acho que não existe sentimento mais humano do que a necessidade de pertencer a uma sociedade. E olhar o sistema prisional a partir desse prisma da identificação é fazer com que o sistema de justiça criminal atue de uma forma eficaz e eficiente a partir da individualização desses indivíduos, de que políticas públicas desenvolvidas para o processo de reinserção social deste indivíduo sejam efetivas e eficazes, inclusive após a sua saída ao sistema prisional, e que nós possamos trabalhar com a ideia de cidadania plena a toda a sociedade, sem segmentações. Ou seja, a medida é um grande avanço. A medida é levar a questão do sistema prisional à ideia plena de cidadania e discutirmos com mais abrangência questões civilizatórias, como inclusão social, acesso a políticas públicas básicas e a ideia de que toda a sociedade e o sistema de justiça criminal será beneficiado com essa medida. Doutor Luiz, podemos então considerar diante de tudo isso esse projeto um marco? Sem dúvida alguma, é um marco, sobretudo quando nós estamos diante de um reconhecimento feito pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, do chamado estado de coisas inconstitucional. Isso quer dizer o quê? O Supremo Tribunal reconheceu que o funcionamento do sistema prisional está muito aquém dos padrões e dos estándares definidos na Constituição Federal, na Lei de Execução Penal e, sobretudo, dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Isso quer dizer que nós, como autoridades, gestores públicos, nós temos que nos ocupar de aperfeiçoar a maneira como se promove a intervenção na vida das pessoas. Se o Estado tem o direito de punir aqueles que se desviam na sua conduta, essa punição ela tem que ser justa, adequada, proporcional, mas sobretudo com dignidade. Eu não posso retirar a dignidade, porque retirar a dignidade como um atributo dessa pessoa é praticamente animalizá-la, é devolvê-la muito pior à sociedade. E é mais ou menos o que está acontecendo, sobretudo com a condição infra-humana como algumas unidades penais funcionam em nosso país. Esse não é um problema também só de Brasil, é um problema mundial. Mas nós aqui com esse programa, creio que nós estamos tocando aqui com o dedo na ferida. E não é simplesmente tentar equacionar o problema pelas suas consequências, mas sim indo às causas do problema. Porque aqui nós estamos tentando oferecer e lidando com as situações de reformulação de conceitos. Conceitos de entendimento, muitas vezes, porque uma pessoa acaba sendo direcionada à trajetória do crime, e outra de ressignificação. E a ressignificação dizendo aqui de uma necessidade de nós quebrarmos esse ciclo de violência e permitir que essas pessoas efetivamente possam ter um sentido de convivência social que se harmonize com todos. Ou seja, aqui nós temos questões muito mais profundas e que nos despertam para inúmeras outras reflexões e que nos permitem, por exemplo, pensar numa sociedade que seja efetivamente igualitária, que distribua a justiça social, mas que efetivamente faça sentido para todos. Quer dizer, antecipar problemas. Exatamente. E aqui é lidar com o problema nas suas causas, na raiz da forma como esses problemas nasceram. E o Estado aqui, efetivamente, ele toma o lugar,
toma um lugar de protagonismo que nunca deveria ter deixado de ocupar. Diante, doutor Rafael, de tantos pontos importantes, uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é até quando, qual o prazo para se cobrir toda, 100% da população carcerária dentro do programa? Esse programa, que já foi criado há 5 anos, nós estamos abraçando ele junto com o CNJ. Ele casa e é necessário para tudo que a gente tem de política pública a ser implementada antes, durante e depois do sistema penitenciário, dentro do ciclo de execução penal. Então, a meta que nós estamos nos estabelecendo é uma meta conjunta do CNJ com a Secretaria Nacional de Políticas Penais até o final do ano de 2023. Boa notícia. Doutor Rafael, agradeço pela entrevista, muito obrigado. Doutor Luiz, muito obrigado também. Doutora Cíntia, obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigado, Alex. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.